Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí se cuidando para que a gente possa aí vencer, né, essa pandemia, né, a gente possa voltar com força total. Bom, estamos aí mais uma aula de geografia, então como eu faço, né, é de costume, eu sempre gosto de relembrar, né, alguns pontos aí da aula passada para que a gente possa, né, definitivamente seguir com essa agora. Na aula passada, a gente comentou aí sobre a questão da base étnica, né, no território brasileiro. Então, lembrando, é formado por três, né, os nativos, que já estavam aqui no território antes da chegada dos europeus, os próprios europeus portugueses, né, que tiveram uma grande contribuição, né, grande volume aqui no nosso território, e, por fim, né, o negro africano. Então, a base étnica da população brasileira são esses três: nativos, né, os europeus, principalmente portugueses, e os negros africanos. Bom, claro que de lá para cá vários povos também chegaram ao Brasil, que teve também a sua contribuição, mas esses são os principais. O nosso assunto de hoje, então, ele fala sobre o trabalho infantil e escravo no Brasil. Objetivo: formular hipóteses sobre o futuro populacional no Brasil. Então, é aquela questão, né, onde diz que o jovem é o futuro da nação. E é verdade, né? Se o país ele tiver um bom investimento nessa base, né, ali da pirâmide etária, que são vocês, os jovens, com certeza vão se tornar aí adultos qualificados para o mercado de trabalho e assim dar continuidade à nossa economia. Bom, temos aqui, né, alguns pontos que eu separei para vocês, onde no início do século XXI havia cerca de 3 milhões de crianças brasileiras entre 5 e 17 anos realizando algum tipo de trabalho. Pode ser considerada mão de obra abundante e barata, é utilizada nos mais diversos setores, principalmente na agricultura, corte e colheita de cana-de-açúcar, plantações de fumo, produção de carvão vegetal e entre outras atividades que tem espalhado pelo Brasil. Aqui eu retratei, né, crianças trabalhando, tá certo? Tanto na questão de minérios, como também na questão aí dos vegetais. E particularmente, como eu tive a oportunidade de morar em algumas regiões do Brasil, presenciei várias vezes crianças trabalhando em carvoarias, em olarias. Então, lugares realmente assim, extremamente perigosos, né? Levando a criança podendo cometer algum problema com ela ali, já que ela não é tão especializada assim. Já no meio urbano, né, as crianças vendem flores, doces, praticam malabarismo, pedem esmolas. Mesmo com a atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estas práticas em muitos lugares do Brasil ainda são visíveis. Então, quem de vocês ainda não viu aqui em João Pessoa cenas como essas aqui? Crianças, adolescentes, nos sinais, né, ali nos para-brisas dos carros, vendendo alguma coisa, algo, um chiclete, bombons, né, para poder ajudar aí na renda familiar. Tá certo? Então, isso é muito comum, né, encontrar no Brasil esse tipo de situação. Bom, temos aqui um gráfico, né, representando, se tratando de trabalho infantil, né, de 1992 a 2013. Então, esse gráfico ele vem baixando, embora a gente ainda, né, continua vendo em vários lugares, né, praticamente boa parte dos sinais aqui em João Pessoa tem ali alguém vendendo algo, tá certo? E principalmente criança. Então, esse gráfico, de acordo com a pesquisa do IBGE, a fonte, né, esse gráfico ele vem baixando. Claro, com todas essas crises que nós estamos passando, né, a tendência é aumentar, infelizmente. Então temos aqui, ó, separei para vocês, né, por exemplo, em cada região do Brasil tem aí a sua particularidade. Exemplo, região norte,
Então lá as crianças, geralmente, né, trabalham com extrativismo, né, tanto vegetal, animal como mineral, a pesca, o turismo, serviços domésticos e prostituição. Gente, então esse último termo realmente assim acontece mesmo, né, principalmente nas áreas de garimpos, nas áreas, por exemplo, de rodovias. Então, infelizmente, é comum encontrar mães, né, pais, vendendo a criança, né, em troca de dinheiro, de minério, enfim, acontece. Região sudeste do Brasil. Então nós temos atividades agropecuárias, comércio ambulante, ou seja, né, as pessoas que vivem trabalhando aí por conta própria, né? Questão do lixo, né, captação aí de lixo, produção de roupas, construção civil, serviços domésticos e também a questão da prostituição, tá certo? É outro termo aqui na região sudeste. Região centro-oeste, pegando aqui, agropecuária, extrativismo, comércio ambulante e a questão da captação de lixo. Região sul, agropecuária, indústria de couro, calçados e móveis, captação de lixo, né, e papéis. Ou seja, né, então cada região ela tem aí a sua particularidade. E finalizando, mas a última região, deixei aqui o Nordeste por último, né, porque 12,94% das crianças dessa região praticam aí o trabalho infantil. Possui 49%, ou seja, quase a metade das crianças do território brasileiro, né, estão aqui no Nordeste. E principais atividades: agronegócio, serviços, inclusive doméstico e comércio. Tem, além de outras situações, mas de acordo com a fonte do IBGE, essas informações elas são um pouco mais precisas aí. Bom, gente, lembrando a vocês que o trabalho infantil, né, ele se tem essa questão a partir do momento em que a criança, ela, por causa do trabalho, ela é impedida de estudar, ela é impedida de brincar, de se divertir. Então, a partir do momento que o trabalho afeta, né, essas condições, que é o direito da criança, né, se divertir, de estudar, né, de crescer e se desenvolver, então é trabalho escravo, é trabalho infantil. Aí vocês podem estar se perguntando, mais e aquele programa do governo do jovem aprendiz, né, que se eu não estiver enganado é a partir dos 14 anos, que já pode, 14, 16 anos, né, nessa faixa. Mas só que se você analisar esse programa, a criança que se inscreve, que participa, ela tem que estar matriculada na escola. Não apenas isso, mas ela tem que estar indo bem na escola, tem que estar tirando boas notas, né, se comportando, toda uma questão de disciplinar, e entre outros fatores, para que ela se enquadre nesse quesito de jovem aprendiz. Tá certo? Então isso não é um trabalho escravo. Porque, por exemplo, o adolescente que faz parte desse programa, ele estuda em algum dos turnos, ou manhã, tarde ou noite, e no turno contrário, ele trabalha. Tá certo? É uma jornada de trabalho reduzida, para ele poder pegar ali experiência. Mas ele tem que estar matriculado, tem que estudar. Porque senão ele perde aí, né, essa bolsa, né, esse programa. Pessoal, então temos aqui, coloquei para vocês quais foram as principais mudanças apontadas no censo de 2010. Então o censo que está se referindo aqui é o censo demográfico. É aquela pesquisa que é feita de 10 em 10 anos, tá certo? Para saber, analisar como é que está a população, onde está tendo alguns problemas, se está envelhecendo, o que está acontecendo no geral. Então temos aqui, quais são os principais temas? Composição da família, então para saber quantos membros existem ali na família, né? Isso, o agente, né, do IBGE, ele vai passar em casa, fazendo esse tipo de análise, né, de perguntas. O tipo de moradia, se é própria, se é alugada, então tudo isso interessa, né, nessa pesquisa. Número de pessoas que trabalham em renda familiar. Então, exemplo, na minha casa,
né, existe 5 pessoas, mas apenas meu pai e meu irmão mais velho, por exemplo, que tem assim trabalhos fixos. Então o IBGE ele quer saber se todos trabalham, ou é só um, ou é o pai e a mãe, ou é só a mãe. Então essas perguntas são constantes, né, nessas análises. Bens possuídos na residência, hábitos de consumo, religião, embora, né, a questão religiosa aqui, embora o país, né, o Brasil seja um país laico, ou seja, não tem aquela religião única, né, ou então aquela específica. Então existem muitas religiões pelo Brasil ser formado por uma certa imigração de habitantes. E a questão da escolaridade, qual foi o grau de escolaridade de cada um ali. Então tudo isso, né, os agentes do IBGE, ele vai fazer essa pergunta. Bom, pessoal, temos aqui esse gráfico também, ele retrata, né, a questão do avanço populacional de 1872 e 2010. Então, o que aconteceu durante esse período? Vocês podem estar se perguntando como as pessoas faziam para poder catalogar o número de habitantes naquela época, já que o IBGE não existia. O IBGE é da década de 40. Então, as pessoas que faziam essa pesquisa antes do IBGE, geralmente eram, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, existia uma profissão chamada caixeiro viajante, onde eles colocavam vários produtos nas malas, em bolsas, e saíam pelos interiores vendendo seus produtos de porta em porta. Então essas pessoas, geralmente, elas tinham uma noção de quantos, mais ou menos uma ideia de quantos habitantes existiam naquelas vilas, naquelas comunidades. Então era uma forma de levantar esses dados. Outra forma também, e um pouco mais exata, a questão das igrejas. Então antigamente não tinha essa questão de cartório. Por exemplo, a pessoa nascia, ela era registrada onde? A igreja. A igreja tinha um livro, né, que lá tinha as pessoas que nasciam e as pessoas que morriam. Então já tinha uma base, né, mais ou menos da população de cada região. Gente, então temos aqui, ó, a população cresceu, nesse gráfico, 20 vezes. De 1872 a 2010, ela teve uma proporção aí de um crescimento de 20 vezes. E durante a década de 50 e 60 foi o ápice, ou seja, onde a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade estavam mesmo no seu auge, tá certo? Reduzindo o ritmo a partir de 1970. Então, puxando um pouco na história, o Brasil, antes de 1970, ele era um país praticamente rural, né? Todas as atividades levavam, né, ao meio rural. Ou seja, as famílias antigamente tinham um pensamento diferente. Qual era o pensamento? Quanto mais filhos tivessem, melhor para ajudar dentro de casa, né? Então, quanto mais filhos, né, eu tivesse ali, eu tenho o meu roçado, né, meus filhos iriam me ajudar, né, a produzir, a colher, a plantar e etc. Mas só que quando chegou em meados de 1970, a tecnologia já estava bem assim avançada, né, para um país que era rural. Ou seja, as máquinas começaram a chegar, os tratores, né, as indústrias. Então, o que ocorreu? As máquinas, tratores, foram chegando na zona rural. O grande agricultor pensou, não, uma máquina ela consegue fazer o trabalho de 15 pessoas ao mesmo tempo. E pessoas têm que parar, né, têm que comer, né, têm que dormir. Então, todos esses fatores começaram a pesar. Então, os grandes agricultores, os grandes agropecuários da época, começaram a investir em máquinas, porque fazia o trabalho ali tranquilo. Era só fazer uma manutenção, colocar o combustível, né, e a máquina fazia todo o trabalho. Pessoal, então, vejam, a partir de 1970, esse número, a taxa de fecundidade e natalidade começa a reduzir no Brasil. Percebam, a questão do gráfico até 2010, e aqui representa a taxa de fecundidade. Não quer dizer que a taxa de fecundidade diminuiu, que a população vai diminuir como um todo. Não. A população ela continuou crescendo em ritmo um pouco mais lento, tá certo? Mas
a questão de número de filhos foi diminuindo, como vocês podem observar nesse gráfico aqui, ó. Então, em 1970, em média, de acordo com pesquisas, então era normal as mulheres terem aí, em média, de 6 filhos. Então, quando eu digo média, é porque elas tinham mais. Tinha 8, tinha uns que tinham 4, outros tinham 10. Né? Mas só que a partir de 1970, essa data ela é muito importante, porque aí houve o êxodo rural, ou seja, aquelas pessoas que perderam o emprego lá na zona rural, foram para onde? Para as cidades, tentar uma vida melhor, procurar emprego. E a partir do momento que chegaram nas cidades, as cidades superlotaram. Né? Milhares de nordestinos, por exemplo, foram para São Paulo, Rio, foram para Brasília, tentar uma vida melhor. O que acontece? A cidade ela é diferente. Então, para poder ter o mesmo número de filhos que tinham quando eles estavam lá no roçado, eles teriam que trabalhar muito para ter uma boa condição financeira e manter todos os filhos. Ter uma boa educação, lazer, roupa, uma cultura, né, e etc. Então, quer dizer, a partir de 1970, como o Brasil passou a ser um país urbano, né, ou seja, a maior parte da população deixou de ser rural para morar nas cidades, então todos esses fatores começaram a pesar. Outra coisa também que eu posso estar destacando para você, a questão da mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho, com cargos de chefias, né, cada vez mais conectada, né, a questão do emprego mesmo, do trabalho. Tá certo? E isso é excelente, isso é muito bom. Tudo bem? Gente, esse gráfico aqui só mostrando para vocês mais uma vez, isso aqui é só uma projeção e uma ideia aqui, né, que eu vou falar. Por exemplo, aqui está 2013, 2040 e 2060. Isso aqui representa a população brasileira. Então vejam, né, que em 2013 ainda a população, a sua base, que são os jovens, ainda era um pouco mais larga. A projeção para 2040 é que cada vez mais, assim, as mulheres tendo menos filhos, isso vai fazer com que a base ela vá se encurtando. Vejam que esses aqui passaram a ser os adultos. E em 2060, né, de acordo com as expectativas aí, é que o número de idosos seja muito maior do que o número de crianças e jovens. Tá certo? Qual é o problema nisso? Há uma população, um país que tem aí um grande número de idosos, isso, falando economicamente, é ruim, porque o governo vai ter que investir bastante a questão do INSS, né, da aposentadoria, e deixar de investir em educação, saúde, transporte, e entre outros aí. Tá certo? Então, assim, um país que tem muitos idosos, então ele pode estar, de uma certa forma, né, tendo aí um choque na economia. Países, por exemplo, como Portugal, Grécia, Itália, é o que nós estamos vendo aí, acompanhando na televisão. São países que têm muitos idosos, tá certo? Eles estão sofrendo um pouco com isso. Bom, gente, falando aqui um pouco sobre migrações recentes. Então, começamos aqui pelos bolivianos. Né? Os bolivianos começaram a vir para o Brasil na década de 50 e teve o seu maior contingente em 1980, emigrando por razões econômicas. Claro, né? Nenhuma pessoa vai querer sair do seu local de origem e ir para outro para poder sofrer. Geralmente as pessoas saem para poder ter uma melhora aí de vida. Quais são as regiões que geralmente têm esse maior número? São Paulo, com certeza. Né? Lá está localizado, né, uma das maiores populações, né, de origem boliviana, e algumas cidades do centro-oeste. Quais são geralmente os lugares que eles trabalham? Nas indústrias têxtil. Infelizmente, existem indústrias que são cadastradas, né, toda estruturada, mas tem indústrias que são operadas aí no quintal de uma casa, num porão, num sótão, né, em condições precárias. E esses bolivianos, como não tem nenhum assim, eles não
como eles não são assim, nato brasileiros, né? Então eles têm que trabalhar de alguma forma. Então eles acabam, né, sendo levados, né, para esse tipo de serviço, tá certo? Um lugar onde não tem condições de higiene, condições ali, né, de trabalho, no geral. Aqui, ó, representando uma empresa, né, aquela de tecidos, né, de roupas, e aqui está mostrando a comunidade, né, uma grande comunidade boliviana, onde eles têm espaços para mostrar a sua cultura, né, de acordo com a região aí, tudo bem? Outro que nós temos aí são os haitianos. Haitianos, né, representam a maior onda imigratória para o Brasil nos últimos 100 anos. Mas só que eles vieram por um propósito natural. A questão do terremoto, tá certo? O terremoto que abalou o Haiti lá em 2010, 10 anos atrás, e deixou mais de 200 mil pessoas mortas. Originou um fenômeno de imigração em massa para o Brasil. Então aqui eu peguei um mapa aqui, tá certo? Destacando aqui quais são as rotas, como é que eles fizeram para entrar aqui no território brasileiro. Então saindo lá, né, da América Central Insular, né, que são as ilhas, então eles vieram, ó, passando pelo Panamá, Equador, Peru e entrou aqui pelo Acre. Lá no Acre, eles tiraram carteira de trabalho, né, naturalizaram brasileiro, pegaram a carteira de trabalho e a partir desse momento foram para os grandes centros urbanos, né, passando aqui por Mato Grosso e a região sul e sudeste do Brasil. Bom, falamos aí sobre a questão das imigrações. Temos também as emigrações, que é a saída, né, do seu local de origem para outro país. Então, essa queda da imigração, ou seja, da chegada de pessoas aqui no Brasil, elas começaram a cair, por quê? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa, ela, através do Plano Marshall, né, que os Estados Unidos financiou a reconstrução da Europa, boa parte da Europa ali, então começou a desenvolver, né, novos postos de trabalho, e as pessoas que estavam aqui no Brasil, né, os descendentes de imigrantes, decidiram ir voltar, né, para os seus países aí de origem. Outro fato também, além dessa reconstrução, da melhoria da Europa, houve também o avanço da industrialização aqui no Brasil, na região de São Paulo. Então, os grandes empresários, né, decidiram utilizar a mão de obra, principalmente nordestina, né, ao invés dos europeus, né, dos imigrantes. Bom, temos aqui, ó, um termo chamado de decasseques. O que isso significa? São imigrantes japoneses e seus descendentes inseridos na sociedade brasileira que optaram por trabalhar no Japão. Então o Japão, durante a finalzinho da Segunda Guerra, passou por aquele problema, né, a questão da radiação, né, Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, passou por uma grande crise. No mínimo 30 anos aí para que o Japão ele pudesse se reconstruir, tá certo? Então, assim, depois que a situação melhorou, esses descendentes, né, que estavam aqui no Brasil foram para o Japão através da atração, né, de altos salários. Claro, né, a pessoa é atraída por ganhar mais, né, aquela questão toda. Bom, gente, outro fato também que eu quero mostrar para vocês são os brasiguaios, né? Brasil, Paraguai, brasiguaios, tá certo? Essa mistura aí. Então, são brasileiros que, a partir da década de 70, optaram por residir no Paraguai, incentivados pelos baixos preços de terras. Então, o governo paraguaio, querendo atrair pessoas para a região, então ofereceu terras, grandes terras, pelo baixo preço. Isso fez com que boa parte de brasileiros, né, de imigrantes que já estavam aqui no Brasil, fossem para lá. Então temos aqui, ó, atraiu principalmente habitantes dos estados do Paraná e Santa Catarina, agricultores de origem alemã, italiana ou eslava. Então esses são os brasiguaios, tá certo?
pessoas que moram, foram para o Paraguai, por uma questão de ter um custo bem mais baixo, né, de se introduzir aí a terra. Bom, gente, finalizando a nossa aula, nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido como IDH. Então, esse IDH, ele leva em consideração não só a riqueza do país, mas sim como vive a sua população. Então, ele leva em consideração a saúde, a educação, a renda e a expectativa de vida. Nesse mapa aqui, quanto mais claro tiver o gradiente de cores, né, regiões mais claras, representam regiões precárias, onde as pessoas passam dificuldades de se desenvolver. Quanto mais escuro tiver, por exemplo, a região Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, a região boa parte da Europa, então são países que têm aí uma boa qualidade de vida. Questão de educação, são poucos analfabetos, né? Questão de saúde, também apresenta aí uma boa qualidade de vida. E a expectativa de vida, né? Que fazem com que as pessoas vivam mais. Bom, gente, então, obrigado pela atenção de vocês. Fica aí mais uma aula de geografia. Espero vocês aí, né, na próxima aula. E um abraço a todos.